Beleza. Então, a partir desse momento, a reunião vai estar sendo gravada, tá? Para depois, quem quiser assistir, quem de novo, ou para quem não assistiu, né, poder participar da aula. Vou botar no YouTube, porque tem uma galera que não consegue entrar na plataforma. Bom, vamos lá. Então, agora eu vou colocar o texto da aula passada. A Hora da Estrela. Vocês fizeram, Cadu, a leitura ontem? Fizemos e vamos fazer hoje de novo. Tá bom. Todos vocês, tá? A gente fez das 3 primeiras páginas. Ih, a Jaqueline está me mandando uma gravação, não vou poder ver agora. Engraçado que esse é um dedo duro, né? Todo mundo vê. Todo mundo vai ver as mensagens. Uhum. Vamos lá. Eu vou mandar o link para ela, se ela quiser participar da aula. Deixa eu mandar um link para ela aqui. Ela vai entender. A professora Darisa, eu já mandei. Hora da Estrela. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente leu 3 páginas. Nós lemos a página 18, lemos a página 19 e a página 20. Né? A gente terminou aqui. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem ao menos a olho. Tá? Então, a gente leu até aqui. Então, para hoje, a gente vai dar sequência, né? Então, seria a 21. Como não tem a página, né? Não tem os números na página, eu estou me guiando pelo número aqui do PDF. Tá legal? Agora, gente, é importante também eu falar uma coisa. Eu estava observando a leitura e vi algumas coisas que são importantes falar. Tem alguns errinhos em relação ao livro, tá? Em relação ao livro, tem alguns errinhos. Algumas coisas eu de cabeça eu vou corrigir e vocês vão perceber que eu estou lendo diferente, tá? Porque de cabeça eu vou lembrar. Outras coisas vocês vão ver que, né? Sobretudo quem está com livro, quem está acompanhando com livro, ou está acompanhando de repente por outro PDF, tá bom? E mesmo assim eu vou utilizar esse PDF, porque são erros bobos, não é nada que, né? Mas, por exemplo, aqui, essa palavra aqui, descompasso, não é descompasso, é descompassado, né? Então, enfim. Mas vamos lá. Voltando a mim. O que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requinte, pois o que estarei dizendo será apenas nu. Embora eu tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos quando de noite atormentado durmo. Não se espere, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é, às vezes, descompassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos não tem como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isto terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo, de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição,
a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tem em relação a essa moça. Com esta história, eu vou me sensibilizar. E bem sei, cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brilho, tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam, de algum modo, tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei será meloso? Tem tendência. Mas então, agora mesmo, seca tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Parece que estou mudando o modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero. Não sou um profissional. E preciso falar dessa nordestina, senão eu sufoco. Ela me acusa, e o meu meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que, para me animar, sinos badalem enquanto adivinho a realidade. E que anjos esvoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça quente. Porque esta quer se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, inventa-se. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim, às vezes, a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por um motivo grave, de força maior, como se fosse nos requerimentos oficiais por força da lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão. Lembro-me de uma namorada. Era moça, mulher, e que
Que escuridão dentro de seu corpo. Nunca esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento ele fica tatuado, em marca de fogo na carne viva. E todos que o percebem, todos que perseguem o estigma, fogem com horror. Eu quero, neste instante, falar da nordestina. É o seguinte, ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje. E o dia de amanhã será um hoje, a eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta, é como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever, sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Quando escrevo, não minto. Não. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média, com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. E a classe baixa nunca vem a mim. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Ah, que medo de começar. E ainda nem sei ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que proponho contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e mal vejo. Com mãos de dedos duros e enlameados, apalpar o invisível na própria lama. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós reconheceis na rua, andando leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste a minha narrativa? Depois, na certa, escreverei algo alegre. Embora alegre por quê? Porque também sou um homem de ossanas, e um dia, quem sabe, cantarei loas, que não as dificuldades da nordestina. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos. Quero experimentar, pelo menos uma vez, a falta de gosto que dizem ter a hóstia. Não é história, tá, galera? É hóstia. Aqui, história, enfim, é hóstia. No livro tá hóstia, tá? Então, ele quer sentir a falta de gosto que dizem ter a hóstia. Né? Aquele pãozinho lá da igreja, lá que, né, na igreja católica, tomar a hóstia. Né? Depois ele diz aqui, ó, comer a hóstia será sentir o insonso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha, a de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só cochilar por pura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha, rasgada, tudo isso para me pôr ao nível da nordestina.
sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo convincente às sociedades que muito reclamam de quem está neste momento, neste instante mesmo, batendo a máquina. Tudo isso sim, a história é história. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem que ser ela, apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada, que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso de riso vindo do peito. E quero aceitar a minha liberdade sem pensar o que muitos acham. Que existir é coisa de doido, caso de loucura. Porque parece. Existir não é lógico. A ação dessa história terá como resultado minha transfiguração em outra e minha materialização, enfim, em objeto. Sim, talvez alcance a flauta doce em que eu me enovelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje, porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo? E ouço escuro, que estão rindo de mim, em risos rápidos e ríspidos, de velhos. E ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Eu pedi para fazer a leitura só até aqui, tá? Nesse ponto aqui. Então, a gente encerra aqui. Teria uma continuação de pensamento que seria interessante fazer, mas eu não vou fazer agora, tá? Porque eu quero ouvi-los, eu quero ouvir a leitura de vocês, agora eu quero o momento de vocês, a participação de vocês. Eu sempre vou fazer essa leitura mais dramatizada, tá, gente? Colocando um pouco de performance, até para a gente tentar buscar essa apropriação do texto. Eu acredito que o ritmo, que a entonação, isso tudo ajuda, contribui para a gente, de algum modo, entender o texto melhor. Quem souber, quem se sentir à vontade para fazer a leitura dessa maneira, vai ser ótimo. Quem se sentir à vontade, seguro, para fazer a leitura do jeito que faz, eu acho melhor ainda, né? A gente vai seguindo as etapas de acordo com o que a gente se sente melhor, tá bom? Então, eu vou voltar aqui rapidamente para a plataforma, só para ver aqui. Bem, a gente tem aqui 11, né? Tem 11 participantes, porque um é a tela. A professora Darisa está aqui? Ela entrou? Não entrou, né? Poxa, que pena. Não entrou. Está na aula da 3001. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu estou vendo aqui, estou seguindo uma sequência aqui, vamos elaborar a leitura por uma sequência, cada um vai ler um parágrafo, tá? Então, eu estou vendo aqui, pela lista aqui de pessoas, começa com a Ana Paula, né, vocês estão vendo aqui, então ela seria a primeira a ler, depois vai a Beatriz, segunda a ler, depois da Beatriz, a Isabelle, então, para vocês não me esquecerem, é só olhar a lista aqui, ou então pensar na pessoa que Beatriz acabou de ler, então agora sou eu, né? Depois da Isabelle, o João Vitor. Depois do João Vitor, a Lara Belga. Depois da Lara, Larissa. Aí o Luiz Vitor. Luiz Vitor, resolveu o seu problema do áudio ou não? Se ele não responder, é porque não resolveu, né? Oi. Não, é o Luiz Vitor. Luiz Vitor. Luiz Vitor. O Luiz Vitor, você conseguiu desabilitar o microfone, Luiz. Eu vi o seu microfone sendo desabilitado. Desabilita ele aí e tenta falar, de repente funciona. Conseguiu? Ah, a professora Jaqueline entrou.
Ótimo. Fala, professora Jaqueline. Olá, saiu? Entrou? Entrou, mas saiu? Não, tá aí, tá aí. Bom dia, gente. É que eu estou apanhando aqui dos meus recursos tecnológicos. Poxa, que bom que você está aí. Também chamei a professora Darisa. Fique à vontade para participar. Que turma é essa? Esse daqui é o nono ano, não é uma turma específica. São alunos da 901 e 902. Ah, legal. Bom dia, gente. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Pamela! Oi, Linda! professora. Bom dia. Bom dia. Muito bom os afetos, muito bom. Então vamos lá, então. Depois, então, Luiz Vitor. Depois, então, da Larissa, pulo Luiz Vitor. E aí a gente vem aqui, ó. Maria Eduarda é a próxima, tá? E aí depois da Maria Eduarda, a Pamela. Depois da Pamela, a Yasmin. Terminou o parágrafo? Depois da Yasmin vai ser quem? Vai ser Ana Paula de novo, tá bom? A gente vai fazer essa leitura 2 vezes, tá bom, gente? Dessa página aí. Vocês farão essa leitura 2 vezes, tá? Professor, repete a ordem. É porque eu tô cantando aqui para mim. Você, Pamela, vai ler depois da Maria Eduarda. Eu tô botando por número. Ah, tá, entendi. Então vamos lá, vou falar a ordem de novo. Ana Paula, a primeira. Beatriz, a segunda. Isabelle, a terceira. Aí, o João Vitor é o quarto. A Lara Belga é a quinta. A Larissa Vargas é a sexta. A Maria Eduarda é a sétima. Você é a oitava. Yasmin Sobrinho é a nona. Tá? Ok. Então, ótimo. Então, vamos lá. Todo mundo concentrado. Atenção, galera. Não esquecer de ligar o microfone na vez da leitura e desligar o microfone depois da leitura. Eu não tenho mais acesso à lista aqui, então eu preciso que vocês agora, tá, fiquem atentos. Tá? Então, vai fazer a leitura, liga o microfone. Acabou de fazer, desliga. Vai fazer de novo, liga. E por aí vai, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, pode começar. Voltando a mim. O que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu, embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos quando de noite atormentado durmo. Que não se esperem, então estrelas no que se segue. Nada se, nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e por sua própria natureza desprezível por todos. É que esta história falta melodia contábil. O seu ritmo é às vezes descompasso. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras. E agir esta está me interessando mais do que pensar. De fatos não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isso terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo, de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça.
O próximo tem que ligar o microfone, não esqueça, não estamos ouvindo. Professor, a próxima seria Isabelle. Só Não que está ela. conseguindo. Eu esqueci de fazer o teste do áudio, né? Esqueci de fazer o teste do áudio com todos. A Isabelle tem vezes que o áudio dela dá problema. Ontem, por exemplo, estava bom, mas tinha uma aula que Ela saiu, professor. ela saiu, né? Então, vamos lá. A Isabelle saiu, eu não consigo, eu não tenho mais acesso à sala. Eu só vejo o texto agora. Então, Agora seria vamos lá. João. Oi? Então, se Isabela tá aí. Agora seria João. Se Isabela saiu, agora pulou para a vaga de João. Então, ótimo. Então, João, vamos lá. Manda brasa. Ok. Com esta história, eu vou me sensibilizar e pensei que cada dia é um dia, culpando da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. É o que escrevo. É uma névoa. Névoa umida. As palavras são. Desculpa, eu vou fechar aqui. Eu. Tá fazendo um barulho aqui do WhatsApp. Desculpa. Vai. Contestava? Desculpa, é porque o WhatsApp ele vai ficar chamando e É aí névoa atrapalha. úmida, professor. Ele parou em névoa úmida. Isso. As palavras são sons transfundidos de sombras que. Como é? Deixa eu me achar. Que se incrustam em iguais. Está. É tudo junto? Isso. Estalactites. Estalactites. Tenta música transfiguradas de órgão. Mal ouço clamar palavras e essa rede vibrante e rica, morbida e a pessoa. O pescura dentro com o contrato o baixo cruzo da dor, alegro com brio, tentarei tirar ouro do carvão, sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola, o fato é um alto. Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido da minha vida essa taligrafia, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do meu êxito da minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece permanente pode Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei? Será meloso? Tem tendência, mas então agora mesmo, seco, endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém, e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Tá beleza? Só um momento. Vamos lá, gente. Tem alguém com o microfone ligado. Eu não sei quem. Todo mundo desliga, só mantém o microfone ligado. A pessoa que está falando e eu aqui, porque tem que fazer as intervenções, tá?
Não vamos esquecer. Vamos lá, próximo. Parece que estou mudando o modo de escrever, mas acontece que só escrevo o que quero. Não sou um profissional. Preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos, como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que para me animar eles badalem enquanto adivinho a realidade, e que anjos esvoam vespas transparentes em torno de minha cabeça quente, porque esta quer se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Mesmo que a ação ultrapasse a palavra, Mas que ao escrever que o nome real seja dado às coisas, cada coisa é uma palavra, e quando não se a tem, inventa-se-a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma que faz o conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa de nordestinas, mas por motivo grave, de força maior. Como se diz no requerimento oficiais, por, por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não sendo medo nem chuvas tempestivas, nem de graves ventanias soltas, pois eu também sou um escudo da noite. Embora não aguente, bem ouvir um assovio escuro e passos, escuridão. Lembro-me de uma namorada. Era moça, mulher, e que a escuridão dentro do seu corpo. Nunca esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo, na carne viva, e de todos que percebem o estigma fogem como horror. Quero, nesse instante, falar da nordestina. É o seguinte, ela é como uma cadela, vadia. Era delegada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso. Me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo, se seu Deus. Quero acrescentar a guia de informações sobre a jovem e sobre mim. Vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente. É o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. Continua? Não, próximo. Agora retorna, né? Sou eu de novo, Cadu? Isso, agora a gente volta para o início e continua. Sim, não tenho classe social. Não, Ana, desculpa. E eis. Ah, sim. Eu me perdi. Foi mal. E Ok. eis que fiquei receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever. Sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo, não minto. Não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu posso desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas, como aços espelhados. Eu acho que é você, João.
João Vitor está online ainda? Eu estou. Vamos lá, continua aí. Deixa eu procurar o texto. Aqui, ó. Ah, que medo, ó. Onde está o mouse? Ah, Assim. que medo. Onde eu estou? Você continua, isso. Você vai começar aqui. Ah, Aí? que medo de começar. Ah, que medo de começar e ainda nem sei que... Oi, sei o nome, tá, moça? Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponha a contar parece fácil, é a mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar ridículo porque está quase apagado e que mal feito com mãos de dedo duro, encalame- encalamados, apalpa o invisível na própria lama. De um Não, de não, uma agora coisa. é o próximo. Depois de você, eu acho que é a Lara, né? Isabela caiu, não me lembro. Isabelle caiu. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós as reconheçais na rua, andando leve por causa da esvoaça magreza, e se for triste a minha narrativa. Depois, na certa, escreverei algo alegre. Embora alegre por quê? Porque também sou um homem de ossanas e um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina. Só um momento, gente. A Isabelle voltou? Tem um sinal aqui, não sei se é alguém me pedindo permissão para entrar. Ah, é Darisa. Oi. Pronto. Alô. Alô, Darisa? Conseguiu? Alô? Oi, que turma, Agora sim, conseguiu. Que bom. que Os turma é alunos estão essa? fazendo a leitura. De qual texto? A continuação da Hora da Estrela. Ah, legal, legal. É As aquela três turma de páginas. ontem? Isso. Só que Olha, agora estão aqui as turmas, estão aqueles alunos de ontem, da 902, e tem sim. os alunos da 901, que a gente estava fazendo aula de tarde. Eu pedi para reunir, para fazer uma aula só, né? Ficam duas aulas, fica sem necessidade. Eu vou voltar lá para o texto, eu tive que sair para te autorizar a entrar na Tá, sala. Vou voltar para lá, e aí depois da Lara é a Larissa, que é a próxima quem vai ler. tá. Então, vamos lá. Valeu, obrigada, Cadu. Eu. Pode mandar brasa, Larissa. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos. Quero experimentar pelo menos uma falta de gosto que dizem ter a história. Que ter a hóstia. Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha. Hará sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável para falar da moça que a moça tem que não fazer a barba durante dias e adquirir orelhas escuras por dormir pouco. Só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual, além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr ao nível de nordestina, sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo convincente às sociedades que muito reclamam de quem está nesse instante, mesmo batendo a máquina. Tudo isso sim, a história é história, mas sabendo antes para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo.
e a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, não tão a troco de nada que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de risco vindo no peito. E quero aceitar da minha liberdade sem pensar o que muitos chamam, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece existir não é lógico. Pronto, voltei. Ótimo. Mas caiu. Eu acho que é você mesmo, Pâmela. Pode? Pode. Essa história terá como resultado minha transfiguração em outrem, em minha materialização, enfim, em objeto. Sim, eu talvez alcance a falta para em doce em que me envolverei no macio cipó. Para! Mas voltemos a hoje. Porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e risos de velhos. E outros passos cabeceados na rua. Tenho arrepio de medo. Beleza? Ainda bem. Um pouquinho, peraí. Yasmin. Oi. Yasmin, olha só. Volta. Você vai continuar, tá? Tá. Eu agora, nesse momento agora, eu vou fazendo uma... Eu vou estabelecendo um ritmo aqui próximo. Vocês só vão mudar, vocês só vão passar a vez quando eu der a autorização para passar, tá bom? Se eu não der, eu vou continuar lendo, para a gente dar uma acelerada agora nessa terceira e última leitura, de modo que a gente tenha uma compreensão do texto satisfatória com 3 leituras, fora que provavelmente muitos fizeram antes da aula, né? Então, vamos voltar lá para a página 21. Vamos lá, pode começar. Você ainda. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que o muito exijam e ávidas de reguintes. Pois o que estarei dizendo será apenas nu, embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre a nós mesmos, há nos meus sonhos, quando de noite. Atormentado durmo, que não se esperem. Então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia candabile. O ritmo é às vezes descompasso e tem fatos. Apaixono-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos não pedras duras e agir. Quer almoçar agora? Está pensando mais que pensar. De fato, não como... Isso. Agora, passando a vez, Ana Paula. Eu. Ana Paula é a próxima, não é? Isso. Isso, vamos lá. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, eu mesmo ainda não sei bem como isso terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com o prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha primeira condição. A de caminhar paulatinamente
apesar da minha impaciência que tenho em relação a essa moça. Continua? Não, vamos lá. Próxima. Não sei quem é a próxima. Próximo. Com essa história, eu vou me sensibilizar. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura, tendo como contratom o baixo grosso da voz, da dor. Alegro com brio, tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem a bola. O fato é um ato. Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Continua, por favor. Continua mais um pouco. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam, de algum modo, tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Ótimo. Agora vamos passar. Próximo. O próximo aluno, eu acho que... Quem é o próximo mesmo? Isabelle? Não. Quem é o próximo aluno? Acho que é a Lara. Lara, então? Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu seguir Posso ler? Maria. Isso, vai lá, Darisa. Vai lá. Vamos lá. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei será meloso. Meloso? Tem tendência, mas então, agora mesmo, seco, endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém. E não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Parece que estou mudando o modo de escrever, mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional. E preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa, e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos, mesmo fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que, para me animar, sinos badalem enquanto adivinha a realidade, e que anjos esvoassem em vespas transparentes em tom de minha cabeça quente, porque esta quer se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, inventar-se-á. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua. E assim, às vezes, a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite, embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro. Passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça-mulher e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva. E todos os que... Tem que subir o texto. Peraí. Cadê? Aqui, percebe aqui o mouse. Ah, tá.
E todos que percebem o estigma fogem com horror. Posso parar ou não? Não, olha só, vamos fazer o seguinte, seria bom fazer como fizemos ontem. Eu tinha feito uma leitura, é que você não estava aqui na hora. Eu ia pedir para você fazer a segunda leitura só você e a terceira leitura os alunos. Então tá. Como você já está aí, termina a leitura para a gente ir para a conversa sobre o texto. Tá. Desculpe a intromissão. Quero, nesse instante, falar da nordestina. É o seguinte. Ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é, como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever? Sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome. O que faz de mim, de algum modo, desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo, não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como monstro esquisito. A média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Ah, que medo de começar. Ainda nem quer ser o nome da moça, sem falar que a história é a todos. Mas a sua elaboração é muito difícil. Apareceu o nome da... Onde é que eu estava? Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo, com mãos de dedos duros e lameados a palpar o invisível na própria lama. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na série está tão viva quanto eu. Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste minha narrativa? Depois, na série, escreverei algo alegre. Embora alegre, por quê? Porque também sou um homem de ossanas e um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos. Quero experimentar, pelo menos uma vez, a falta de riso em ter a história. Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha? A de abandonar sentimentos antigos já confortáveis? Agora não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante o dia e adquirir olheiras escuras para dormir pouco. Só cochilar de dura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha, rasgada. Tudo isso para me pôr ao nível da nordestina. Sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo convincente às sociedades, que muito reclamam de quem está, neste instante, mesmo batendo na máquina. Tudo isso, sim, a história é a história. Mas sabendo antes, para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada que por no nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito. E quero aceitar a minha liberdade sem pensar o que muito acho. Que existir é coisa de doido, caso de loucura.
do que parece. Existir não é lógico. A ação dessa história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização, enfim, em objeto. Sim, e talvez alcance a flauta doce, em que eu me enovelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje, porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. Eu ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Dariz, é até aqui. Isso. É até aqui. Aí fechou, a página 23. Pô, vou falar um negócio para você, hein? Você tem que fazer aquelas gravações de audiolivro, audioconto no YouTube. Voz muito parecida, com várias leituras maravilhosas que eu ouvi lá. É a voz de narradora, né, professor? Hein? Como é que é, Ana? Voz de pessoa que narra o livro, né? Isso, não é? Não parece? Muito obrigada, Ana. Você ganhou um ponto comigo e vai ganhar chocolate. Exatamente. Voz narradora, enfim. Deixa eu... Mas tem trechos que flui melhor, né? Tem outros que a gente não conhece bem a frase, aí fica meio esquisito, fica sem tonalidade, a sua né? voz, sabe? A sua própria voz, o seu estilo de leitura, isso tudo já... Independente das dificuldades que aparecem, porque a gente... né? Mas o estilo em si, a voz, é muito bonita. E lembra muito vários áudios que tem maravilhosos no YouTube de leitura. Vou fazer como é que chama? Uma conexão com Pamela Thaisa. Nós duas vamos botar para quebrar. Bora, Pamela. Isso não aplaudir já era. Tem voz de contadora de história. Eu, a Jaqueline! Tudo bom, Darisa? Muito bom você estar aí também. Eu pensei que legal. Tivesse caído. Eu não tinha visto mais a Jaqueline aqui na sala. Jaqueline Damasio, mandando ver. Achei que você tivesse caído. Não, tô só ouvindo, Suas palavras são sempre encantadoras, sempre trazem riqueza pra gente. Manda bem pra caramba. Bom, então vamos lá. Maravilhoso esse texto. O texto é delicioso, esse texto é muito bom. E essa aula está sendo gravada. Depois, vou botar lá disponível lá na plataforma para todo mundo. Chique isso, hein? 3 professores hoje aqui. Legal, muito legal. Também, tá? Participa também. Eu queria perguntar aos alunos agora as impressões sobre o texto, sobre essa leitura dessas 3 páginas de hoje. Quem quiser falar, abre o microfone. Eu acho que esse texto fala sobre uma pessoa que fica num relacionamento, só que o cara, tipo assim, o namorado dela trata ela mal, bate nela, foi assim meu pensamento. Desculpa, Ana. Oi? Olha só, tá baixo. Pelo menos para mim, tá muito baixo. Tá alto aqui. Já tá alto aqui, tá para escutar? Agora tá bom, agora tá alto. Vamos lá. Minhas impressões foram que esse parágrafo, né, mostra uma mulher que está num relacionamento e que o homem bate nela, bate, fala um montão de coisa nela, não consegue se sentir bonita e ela não consegue falar. Eu acho que ela tem medo de falar o que ela pensa para, tipo, mudar o relacionamento e que ela tem medo de falar para ele se ele pode bater nela de novo. Eu acho que foi isso. Tipo ótimo, isso, né? Tá ótimo, obrigado, valeu mesmo. Vamos ouvir outras... Pode falar? Isso, pode. Vamos ouvir e depois no final a gente tenta montar aí um painel com tudo que foi dito. Vamos lá. Eu também, o que eu identifiquei foi mais ou menos o que a Pamela também identificou. Um certo... mais de conflito, de coisa mal resolvida. Eu identifiquei mais ou menos isso aí, mas o que aconteceu eu não consegui identificar, entendeu? Sim, esse texto ele tem uma série de questões que são estranhas e que acabam
criando uma dificuldade mesmo. A gente falou sobre Algo foi tipo, eu também identifiquei que acho que houve uma briga, né, entre os dois, por isso que ele fala bastante da nordestina, né? Aham, aham. É importante depois você dar uma olhada no vídeo de ontem, na aula de ontem, porque aí a gente fez. No começo eu pensei que, tipo assim, eu tava começando a entender, né? Mas só que no começo eu pensei que fosse tipo um negócio de prostituição, alguma coisa assim. Por No conta começo, da mas, maneira. Mas eu acho que foi isso mesmo, eu acho que teve uma briga entre os dois. Oi? Acho que houve uma briga entre os dois e ele ficou, como diz, ele ficou pensando no que aconteceu, né? E não parava de falar da nordestina, porque isso, porque aquilo. Enfim, foi uma resolver briga, uma coisa, né? né? Você não resolveu um problema. Tentando resolver um problema. Tentando consertar. Ficou alguma também. coisa mal resolvida ali. Alguma coisa mal resolvida ficou. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para a Beatriz falar. A Beatriz leu 2 vezes esse livro, leu o livro todo. Beatriz, fala aí para mim a impressão que você teve aí nessas 2 páginas aí, nessas 3 páginas que nós lemos. Bom, eu já li o livro e sei que, por enquanto, essa é só a introdução da narrativa. Que ele fala o quanto é difícil para ele escrever sobre isso, mas ele tem que escrever. E ele não fala ainda o que realmente acontece. Só depois que ele começa a descrever como é a vida da Macabeia, da protagonista. Ótimo. Então, ó, temos mais uma informação aqui importantíssima, tá? Vamos lá. Larissa, você pode falar um pouquinho? Diferente delas, da Pamela e da Paula, assim, eu não, assim, eu senti realmente esse ar de assim, conflito, pensar sobre algo que aconteceu. Eu tenho uma vaga noção assim, do que aconteceu, não li o livro inteiro, mas eu assim, não senti essa questão do relacionamento entre a protagonista e o narrador, a pessoa que está contando essa história. Assim, eu acho, assim, eu vi uma ligação, mas ao mesmo tempo não tem. A gente vê uma situação na rua e aquilo mexe com a gente, mesmo que a gente não seja aquela pessoa, mexe. Acho que é assim que é a situação do protagonista, tentando entender o que ele viu, tentando entender a vida da protagonista, mais ou menos isso. Ótimo, Larissa, ótimo. Deu umas picotadas, mas eu consegui ouvir e eu creio que todos conseguiram ouvir bem. Obrigado. Informações também que vão se juntar depois a gente vai formar um painel aí para tentar construir um sentido para, sobretudo, essas 3 primeiras páginas. Vamos lá, quero ouvir mais gente. Então, Isabelle, o áudio melhorou? Seu áudio já está legal? Vamos torcer que sim. Isabelle, se não tiver legal, posta aí no chat aí, ó, não tá não. Tá. Oh, que beleza. Esse áudio, o seu é um mistério, né? Às vezes está bom, às vezes não está. Acontece muito com um professor chamado Felipe Filósofo. O áudio dele, às vezes, é bem bom, às vezes não tem. É os mistérios da virtualidade. Mas e aí? Fala pra gente. Eu percebi também, como a Pamela falou, algo de, assim, de prostituição, quando falou que ela era vadia, não sei o que, essas coisas assim. Mas eu não identifiquei muitas coisas sobre o texto. Tipo assim, porque quando eu leio assim, quando eu leio mais silenciosamente, eu consigo prestar mais atenção e entender melhor o texto. Eu também sou assim. Eu preciso estar sozinho. Eu não consigo Eu acho que dessa maneira. Eu faço porque eu não vejo uma outra forma, né, de todos ficarmos em silêncio, mas eu gosto... Professor, também tem a questão, tipo assim, não necessariamente que seja de prostituição, pode ser como também verdade. pode não ser. Porque, vamos supor... Verdade. Concordo. Uma briga, vamos supor que houve uma briga não necessariamente de casal, aí onde o rapaz fala essas coisas,
onde os dois acabam brigando, aí acaba saindo, porque você é uma vadia, porque você é uma... entendeu? E sim, Acontece isso também. Talvez ele também pode estar refletindo, né, sobre essa mulher, que a gente não sabe ainda quem é. Que nem a Larissa, acho que foi que nem a Larissa falou, uma coisa que pode ter sido uma briga que ele viu na rua, um acontecimento que ele viu fora. E ele pode estar refletindo, né, sobre ela, o que poderia acontecer, o que não deveria acontecer, o que ela poderia ter falado, o que não, tipo assim, tipo isso. Eu também concordo com vocês, Larissa também. Ótimo, ótimo. Estamos incrementando, aumentando aí as informações aí para o nosso painel. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá, Maria Eduarda, fala um pouquinho sobre essas 3 páginas. E aí, o que você achou? Maria Eduarda desligou o microfone, ligou, mas depois desligou. Está desligado agora. Desculpa, é que deu ruim aqui o bagulho do áudio. Pelo pouco que eu entendi, porque não deu para me ler, porque ontem a minha internet estava ruim. Compreensível. Eu não estava nem participando da aula. Mas pelo que eu entendi da briga, como eu não participei muito, eu só li essa parte mesmo. Eu entendi que era briga, etc. Mas eu não tenho muito o que comentar, entendeu? Pela Sim. falta de discussão. É difícil também comentar, tá? A gente está trazendo um texto. Eu também não tenho muito o que comentar, não. E olha que eu já li um monte de vezes. É difícil comentar mesmo, tá? Mas a gente está tentando juntar aqui uma série de informações para ver se constrói um comentário coerente, alguma coisa que tenha, né, uma coerência, só isso. Mas tá ótimo, obrigado. Lara Belga, estou ansioso. Ontem você fez anotações. Fiquei pensando nisso depois, achei o máximo. Vamos lá. Hoje eu fiz. Oi? Hoje eu também fiz a anotação. Ai, que ótimo. É bom porque você lê o que você escreve. Então, veja que você está igual o Rodrigo. Professor, desculpa, como é que esse livro da Hora da Estrela, ele vem sobre resumo? Não, né? Ou é apresentação? Eu estou tentando abrir aqui, só que fica diferente do texto. Não, é porque você está olhando as primeiras páginas. Aí tem a dedicatória, tem as informações de uma professora de teoria literária em relação à obra, né? E aí parece um grande resumo. Mas o texto mesmo ele se inicia na página 18, que é tudo no mundo começou com sim. Porque tudo no mundo começou com sim. Aí no PDF, no seu PDF, nesse PDF é a página 18. Tá, é porque eu abri aqui, tá a Hora da Estrela. Aí eu apertei logo assim, só que não tô tentando achar. Tem aí a Hora da Estrela, tem a capa, mas as primeiras informações não são de fato texto, né? São comentários sobre o texto, né? E, enfim, depois tem as dedicatórias, e aí a gente entra no texto. Tá? Mas vamos lá, Lara. Estou ansioso para ouvir. Eu anotei. O fato dele escrever sobre a nordestina é um meio de defesa, pois pode ter tido uma briga, e também o fato dele se identificar com ela pode ter gerado essa ligação. Foi isso que eu anotei até agora. Sim, tá. Ótimo. O fato dele... Só a última frase, desculpa, eu não peguei, o fato dele ter brigado com ela, não. Como é que foi que você colocou? A última? O fato dele se identificar com a vida dela pode ter gerado essa ligação. Identificação, com certeza. Ótimo. Palavra identificação, vamos guardar ela. Vamos ver quem mais aqui. João Vitor, grande João. Dá licença, Cadu. Perfeito, Lara. Essa questão aí dele ter se identificado com ela foi uma ótima observação. Ótima, né? Pois eu também pensei. Tá, ó. Botado ali no painel para depois a gente ver a imagem que a gente construiu. Vamos lá. Quer falar também, Jaque? Quer falar alguma coisa antes do João, já que o João está com o microfone desligado ainda?
Alô? Então vamos lá, João. João Vitor. Oi. João, ontem você ficou rindo, hein, cara? Hoje não vale ficar rindo, não. Hoje eu quero te ouvir. Vamos lá, fala pra gente aí. O que você achou? Você ótimo. O texto. A sua leitura. E aí, gostou de ler? Gostei, foi bem. Eu também gostei, cara. Eu adoro a tua participação, cara. Adoro mesmo, acho muito bom. Espero que você agora esteja aí toda a aula para a gente estar fazendo esse exercício de leitura constante, porque quanto mais você fizer a leitura, essa leitura oralizada, mais você vai desenvolver. É natural. Isso acontece com todos nós. E aí vai desenvolvendo, vai vencendo dificuldades, vai ficando uma coisa sensacional. Você já vem, né, cara, participando desde o ano passado, participou do Sarau, enfim, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar sobre essas três páginas? Alguma coisa que você acha? Hein? Não. Tá ok, então. Então, vamos desligar o microfone, então, por favor. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Yasmin, tá lá no final, tive que baixar a barra de ferramenta para ver. E aí, Yasmin, fala para mim. Eu anotei uma coisa. Então vamos lá, quero ver. Que foi o fato dele se identificar com a nordestina, né? Tentando se proteger dessa identificação que ele teve com ela. Essa briga que ele esteve, né? Uhum. Ótimo, perfeito. Ótimo. Isso aí. Luiz Vitor está sem áudio, não consegue, não tem o que falar. Então, agora eu vou passar para as professoras, então. Vamos lá. Darisa, fala aí para a gente, quer falar alguma coisa? O áudio, Darisa, microfone. É a Lara que fica anotando? Isso, a Lara que fica anotando, é maravilhoso. Copiando. E agora Yasmin. Lavínia também? A Yasmin Sobrinho, também fez anotação hoje. Se bobear, outros fizeram, né? Mas talvez não tivessem falado. Eu acredito que a Larissa faça anotações, porque ela tem um espaço, dá para ver, né? Que mesa ali com papéis, então provavelmente ela também deve fazer. Bom, primeiro, eu fiquei muito interessante que, à medida que cada aluno foi se posicionando, ele foi colocando uma construção do que ele viu, do que ele percebeu do texto. E cada um que se alternava, que ia substituindo o outro colega que havia falado, ia completando e chegando mais próximo de uma leitura mais precisa ou mais de acordo com o que o narrador que estava construindo, como foi a Lara, como é que fala? As meninas que leram, né? Que é a Maria Eduarda, eu acho que é a Maria Eduarda e cadê a saúde de Lara, né? As duas, que tinham lido o livro inteiro. Não é isso, Cadu? Não, quem leu foi a Beatriz quem leu o livro inteiro foi a Beatriz. Beatriz Ferreira Costa. Tá. Mas teve uma outra pessoa que falou também bastante sobre a questão dessa identificação do narrador com... Lara, foi Lara. Foi, Lara que falou. Então, assim, o que eu notei, claro que a gente tem um olhar diferente, nós como professores já conhecemos vários textos da Clarice Lispector, e dá para ter um entendimento mais completo, ou sei lá se é mais completo, mas é um outro entendimento, né? Não quer dizer que o meu é melhor do que o de nenhum aluno, da elaboração do entendimento de nenhum aluno, nem outro professor. Apenas um outro entendimento. Né? Nós temos um outro entendimento, outra leitura, mas não vou dizer que a minha é melhor
do que dos alunos nem dos professores. É apenas uma outra versão de como eu vejo o texto. Então, eu notei assim, eu retirei do texto, da própria Clarice, uns trechos assim: escrevo com o corpo, brinco de bola sem a bola. Este livro é um livro de silêncio. Eu peguei esses 3 elementos para tentar mostrar de que medida esse narrador masculino, que não é da mesma classe social da Macabeia, que é uma nordestina, quer dizer, não é um nordestino, não é uma pessoa do mesmo segmento social pobre, trabalhador, e que não tem nome, não tem representação política nenhuma, mas eles trabalham, eles sustentam o país, eles estão aí nas ruas, nas obras, em todos os lugares, e estão aí passando, trabalhando nas casas da gente, nos serviços, e que eles não têm o mesmo status social de um escritor ou das profissões mais prestigiadas, mais letradas, e tem mais acesso à educação, à leitura e por aí vai. Inclusive direitos políticos também, direitos à aposentadoria, direitos trabalhistas, nós temos acesso a essas coisas por conta dos trabalhos da gente. Bom, então esse narrador masculino vai tateando, mostrando como é difícil chegar perto de uma pessoa que ele não tem contato, mas ele sabe que existe, ele pode ver na rua a personagem feminina nordestina, que depois ele vai nomear de Macabeia, até alguma menina falou do nome, e que é um nome já feio, né? um nome esquisito, que inclusive durante o livro o namorado da Macabeia vai dizer mas que nome é esse? Macabeia? Nome estranho, feio, né? Feio como ela é feio, ela é sem voz como a Macabeia é. Então essa mulher, essa mulher que é feia, sem instrução, que é de uma classe social que não tem o menor prestígio, tanto faz ela existir como não existir, tem outras tantas Macabeias, outros tantos trabalhadores nordestinos exatamente como a Macabeia, e são tão desqualificados, são tão pobres, mas que são tão importantes dentro da força social brasileira, que eles sustentam o país, eles são a força de trabalho, eles sustentam, mas não têm poder de barganha, de luta social, de luta por trabalho melhor, de qualificação, por salários melhores, porque eles simplesmente nem entram nas estatísticas dos governos, né? Então, ele chama atenção que ele se sensibiliza com a dor dessa nordestina, mas ele tem dificuldade de tocá-la, porque ele não pertence, ele não é como ela. Então, como é que você vai construir? Ontem até deu aquele exemplo de a gente escrever um texto, uma crônica, um conto, um poema sobre um índio. A gente sabe como é que... A gente tem uma imagem do que seja um índio, mas nós não somos índios. Então, daí a dificuldade que a gente tem de construir. Então, eu estou fazendo esse paralelo de um escritor de um que pertence a uma camada social mais prestigiada, mais letrada, que anda em ambientes diferentes dos ambientes dessa que é essa personagem que quer construir, dessa Macabeia, dessa nordestina, vai tentar se aproximar dela. Mas ele tem, ao mesmo tempo, ele se identifica, ele quer trazer a dor, o sofrimento desse personagem à trama do texto, a palavra, através da palavra. Essa Macabeia vai ser representada, a força da mulher, a nordestina vai ganhar o status de um livro, porque a palavra vai dar esse poder a esta mulher que socialmente não tem prestígio nenhum. Essa Macabeia, feia, nome feio, que não tem qualificação nenhuma profissional, não sabe nem escrever direito, copia a letra do chefe, a letra linda do chefe, mas que essa mulher vai ganhar no livro, na escrita desse narrador, esse status que ela nunca teve na vida e que nunca vai ter, exceto por esse momento da palavra, da escrita, desse poder que o texto vai dar a ela, que a palavra, que a literatura vai dar a ela. Então, é um momento de dar status, o pessoal fala de empoderamento, né? A palavra esquisita,
mas dá poder, trazer a discussão do sofrimento dessas pessoas, como milhões de macabeias que existem por aí, com diferentes nomes. E tanto pode ser macabeia, como homens nordestinos também. Ela está pegando a mulher, que a mulher normalmente é mais frágil na sociedade, na relação homem-mulher, normalmente a mulher é mais ainda frágil do que o homem nessa luta desigual da luta de sexo, né, de direitos sexuais diferentes. Né? O homem tem acesso a mais coisas, inclusive salários diferentes das mulheres. Então, eu ficaria por aí. Falei até demais. Maravilhosa. Fez muita falta ontem, Darisa. Muita falta ontem às 3 da tarde. Muito bom. Excelente. Adorei. Jaque, fala um pouquinho agora você. O que você achou aí dessas 3 páginas? Fala aí. Passa aí alguma coisa para os alunos, por favor. Bom, eu confesso que não acompanhei muito a leitura, porque eu estou aqui planejando algo que daqui a pouco eu vou entrar numa outra conversa. E assim, eu tenho uma leitura não recente desse texto, né? Então, para eu falar especificamente das 3 páginas vai ficar difícil. Mas eu quero ressaltar aqui algumas observações das meninas, né? Que acho que foi Pamela que disse que no momento em que ela é chamada de vadia, né? É feita essa referência a ela no texto, e realmente, né, pode não ser no sentido de prostituição. E eu achei isso tão bonitinho, essa observação, né, que realmente o texto ele não vai falar de prostituição, não é esse o perfil da Macabeia, mas pode ser atribuído aí outro sentido à palavra vadia, né? No sentido de alguém inútil, aquele vadio, aquele ser que não tem utilidade. Também acho. Que ali então, essa percepção que ela teve, né? Que no início, assim, dá uma ideia de que pode estar num contexto de prostituição, e depois ela mesma teve o insight de que pode não ser isso. E realmente, a ideia da palavra, né, ela é mais abrangente aí nesse contexto. E foi uma sacada assim, muito legal da Pamela. O outro comentário, né, que foi feito, a outra observação, foi a questão da identidade, que eu achei também muito pertinente, porque são comentários sobre a Macabeia que, de repente, é algo de que o narrador ele quer se afastar, ele não quer para ele. Então, ele usa aquilo, né, como se fosse uma crítica a um tipo de sujeito coletivo, né, do qual a Macabeia faz parte e do qual esse narrador não quer fazer parte. Então, achei também que foi uma observação bem interessante do ponto de vista do aluno que está acompanhando a leitura, né? Achei muito legal essa contribuição. Jaque, maravilhosa. Poxa, obrigado. Professoras maravilhosas, alunos aqui maravilhosos, todos colocando as interpretações, colocando as leituras, né? E a gente está falando de Macabeia, que é uma personagem feminina, né? Temos uma sala aqui com 13 pessoas, né? Dessas 13 pessoas, a gente tem aqui 11 mulheres, né? E apenas eu e o João Vitor de homens aqui, né? Então, tem mais alguém? Só tem eu e o João. E o Luiz, desculpa, 3. Agora que eu vi que o Luiz não fala, porque fica mudo, né? O áudio não funciona, então são 3. Né? Mas ainda assim, se ele falasse, a gente, né, não me esqueceria.
Mas, veja, as mulheres vão ganhar o mundo, Macabeia vai ganhar o mundo, né? Cadê os homens? Há uma sensibilidade, né, nessa história, há uma série de questões muito interessantes. Eu gostei muito do que a Jaque falou em relação a essa questão da Macabeia como cadela vadia, né? Para a gente pensar sobre, né, algumas questões aqui. Eu vou voltar rapidamente aqui. Agora é aquele momento final da aula que eu faço o que eu fiz ontem, né, que eu proponho uma leitura aqui para algumas passagens aqui, né? Então, a gente terminou ontem, né, com esse último parágrafo aqui, que, né, ele é bem forte. O narrador, né, o Rodrigo SM, que é um protagonista também nessa história, né? Essa história fala sobre a nordestina, fala sobre um drama, mas também fala, né, que foi bem colocado pela Darisa hoje e ontem na primeira aula, mas também fala de um outro drama e de uma outra angústia, que é esse processo de escrita, de composição. Então tem um drama de quem escreve, de não saber o que vai escrever, o que vai sair, né? Então veja que aqui ele começa, primeiro ele diz, a pessoa de quem vou falar, ou seja, a sua personagem, né, a personagem daquilo que ele pretende escrever, é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem ao menos a olham. Então aqui eu estou, veja, apontando para um drama da existência. Mas veja que agora ele vem para um outro drama, que agora é o drama dele, voltando a mim. Veja que tem uma certa alternância. Ora é ela, ora sou eu. Veja, né? Ela é uma narrativa que desconstrói as outras narrativas mais tradicionais por conta disso. E causa na gente uma certa, como a Larissa colocou ontem, uma confusão. Né? Ele diz uma coisa e daqui a pouquinho ele desdiz essa coisa, né? Ele muda, ele fala da personagem, daqui a pouquinho ele não está falando mais, está falando sobre outra coisa, está falando dele. E aí ele diz que o que ele vai escrever não pode ser absorvido por mentes ávidas de requintes, porque o que estarei dizendo será apenas nu. Veja, ele utiliza esse termo, ele diz que ele não pretende enfeitar a palavra. Ele diz que a palavra precisa ser a palavra. Isso é dito ao longo, né, do que a gente leu hoje. E você vê que aqui, quando ele começa dizendo apenas nu, então é preciso mostrar o que é. Né? E veja que ele diz que o que ele pretende dizer, ou seja, a ideia dessa nordestina, é como se fosse uma penumbra que o atormenta durante os seus sonhos, enquanto dorme. Ou seja, são ideias que ele traz aqui para a gente tentar buscar uma identificação. Pô, peraí, eu também tenho sonhos, eu também sinto essa penumbra às vezes, esse tormento. Eu sou ser humano, isso faz parte da vida. Né? Veja que ele diz, e é muito interessante, porque a gente vai ter que pegar um outro aspecto aqui, uma figura de linguagem muito forte que está nesse conto, que é a ironia, galera. A gente falou sobre essa figura no Conto do Espelho, e a gente vai falar sobre essa figura aqui nesse texto. Porque muito do que o narrador diz, né, é uma ironia. Não é bem aquilo que ele está dizendo. Ele está tentando dizer outra coisa. E ele expressa, muitas vezes, um entendimento que não é bem dele, mas que foi construído socialmente. Então, essa figura teleguiada que ele chama a nordestina, essa pessoa que se reduz a si próprio e que não pretende conhecer o mundo e Deus e descobrir as coisas e que não tem ambição, né? Isso é uma construção que foi feita por, né, outras pessoas que a rejeitam. E ele nesse momento, ele fala em nome dessas outras pessoas de forma irônica, porque, na verdade, ele está denunciando. Ele está denunciando todos os problemas diante desse contexto, que ocorrem com pessoas como a Macabeia, que é a nordestina. Por enquanto, eu vou tratar como nordestina, porque a gente só chegou aqui no ponto de nordestina. Ela ainda não tem uma identidade. Não existe um substantivo próprio para ela. Então, e como a maioria de vocês ainda não leu, né, não conhece, então a gente vai chamá-la de nordestina. Quando o Rodrigo SM, que é o nosso narrador e
o criador da Macabeia, porque ele está escrevendo a história, ele escreve e, ao mesmo tempo, ele é lido. Lembra que a gente viu isso ontem? E ele diz isso. Né? Então, a gente está aqui acompanhando o drama dele em relação a essa nordestina. E ele diz o seguinte, que não se esperem, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. É interessante, porque, veja, o título não é A Hora da Estrela, então por que eu não devo esperar estrelas do que se segue? Por que nada cintilará? Cintilar é brilhar. Ora, ele está sendo irônico. O próprio título ele é irônico. Ele já tem uma ironia no próprio título, A Hora da Estrela. E quando eu vejo o título, está lá no início da página de vocês, né? Estou botando o livro aqui, mas está lá. Se a gente subisse aqui, a gente veria essa página aqui. E aqui a gente tem A Hora da Estrela e aparece, né, uma figura de uma nordestina aqui. Então, aqui, o próprio título em si ele já tem uma ironia. E aqui, nesse momento, ele não está sendo irônico. Ele está sendo muito sério. Não esperem beleza, não esperem brilhos, não esperem estrelas no que eu vou contar, não. Nada cintilará. Né? Ele explica. Né? Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. Veja aqui a expressão todos. Veja. São esses todos que, em algum momento, né, ele, de algum modo, através da própria fala, ele acaba assumindo, quando ele chama ela de vadia, por exemplo, teleguiada, né? Não é bem... Cadu? Oi, pode falar. Você me fez lembrar uma expressão de um nordestino prestigiado, que é o João Cabral Melo Neto. Isso. Quando eu li aqui o texto... Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. E ele fala das palavras, né? As palavras são duras, tem que ser sem brilho, nem floreio, sem nada. E ele diz um texto assim, quando a palavra tem que ser semelhante a uma faca, só lâmina, tem que ser cortante, ela tem que tocar a pessoa e machucar a pessoa. É isso que vai fazer, esse texto se propõe a fazer. Ele vai trazer a Macabeia nua e crua, com toda a rudeza, toda a frieza que o narrador vai poder construí-la para trazer exatamente aquilo que é, de fato, essa sombra que está perturbando não só o narrador, mas como todos nós também, que acabamos também nos sensibilizando com a dor desse personagem, né, nordestino ou nordestina. Então me lembrou muito a ideia da faca, todo texto, todo tem que ser faca só lâmina, cortante, tem que tocar o leitor como se fosse um punhal, machucá-lo mesmo, para que ele seja a palavra nua e crua, simples, sem adjetivo, sem nada. Ela vai machucar, porque ela tem que tocar, tem que ferir o leitor, para que o leitor se toque, que o texto é para valer, não é brincadeira, não. Isso. Exatamente. Cadu. Jaqueline, adorei o seu comentário. Fantástico. Deixa eu falar uma dois, coisa. É interessante quando você fala na questão da estrela, né? Realmente a gente não vê a personagem, a protagonista, como estrela, não consegue ver, o narrador não consegue ver, mas a gente não pode focar só na protagonista, porque as ações dos outros personagens, a colocação do narrador é também uma visão muito seca, muito sem brilho também, né? Não conseguem enxergar nada de bom nela, nada, nenhuma ação dela é boa, nem o sorriso, nem o andar, nem o jeito como se veste, nem a aparência, nem os gestos, nada dela eles conseguem ver beleza, né, em nenhuma atitude dela. Então, como que são essas pessoas também que não conseguem ver nada de belo numa pessoa que não faz mal a ninguém? Porque a Macabeia, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa carente, ela é uma pessoa que tem atitudes delicadas,
até, ela pode até o próprio calar dela, o próprio sorriso dela, é uma atitude que as outras pessoas não têm, né? Então, tanto os outros personagens envolvidos aí na narrativa quanto o narrador, eles também são ofuscados na história, na narrativa, né? Porque eles não conseguem ver brilho em nada. Então, que tipo de pessoas são essas, né? Que não conseguem ver beleza num outro ser humano, né? Então, acho que são questões que a gente também tem que colocar, né? Tem que refletir também sobre isso. Perfeito, Jaque. Perfeito. Concordo plenamente. Muito bom, Jaqueline. E acho até que o narrador, muitas das vezes, isso eu penso assim, uma leitura, eu penso que o narrador, muitas das vezes, ele é um alto-falante de um pensamento coletivo. Cadu. Oi? Cortou? Bom, vou repetir então. Eu acho que o narrador, ele muitas das vezes, ele faz parte é como se ele fosse um alto-falante, né, de um pensamento coletivo que desdenha, que não consegue pegar o sentimento de perdição que existe em pessoas como a nordestina, né? Na nordestina, né? E todas as outras pessoas ali que estão ali no mesmo drama existencial que ela, né? E a percepção, né, do que você falou em relação a ela como uma pessoa honesta, uma pessoa, né, você utilizou outros termos, mas enfim, a sensibilidade dela, é uma pessoa que não faz, que não pratica o mal, enfim, uma série de questões, me parece que poucos percebem, e esse narrador, através de um processo que a gente chama de epifania, que é o processo de revelação, ao se deparar com um rosto, ele pega esse sentimento de perdição, isso está escrito na narrativa, né, na verdade, essas expressões, ele pega esse sentimento de perdição no rosto dela e resolve escrever sobre ela, ele precisa falar sobre ela. É como se fosse um anonimato, né? São pessoas anônimas, mas que estão aí, e são muitas. É um anônimo enorme, né? Grandioso. Então, eu acredito que há sim o brilho, que o narrador ele percebe, sim, beleza, brilho, ele diz o que ele diz, né, ao dizer que trata-se de matéria opaca por sua própria natureza, desprezível por todos. Eu acho que é principalmente por todos que não conseguiram passar pelo processo epifânico, que não tiveram a revelação, né? Então, eu acho que a fala e a maneira agressiva deles é uma forma, é uma representação de um pensamento externo e um pensamento opressor em relação à nordestina, né? Tanto que ele traz vários exemplos ao longo do texto, vários exemplos, né? Então, acredito que seja mais ou menos por aí. Agora, é interessante, só continuando aqui, para a gente ter que encerrar a aula, todo mundo está com fome, e eu também estou morrendo de fome, mas veja que ele volta aqui, ó, pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Veja que aqui ele volta de novo para o drama da escrita. E ele, tanto é assim que ele disse, acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei como isso terminará. Então, é aquele momento, meu Deus, essa história, né? Mas ele não sabe como terminará, mas ele tem uma convicção de que a história ela não vai cintilar. Não haverá ossanas e não escreverá loas, não escreverá, né, na sua escrita não terá, né, uma série de belezas que a gente pode ver num poema romântico, por exemplo. E ele já deixa claro que com esta história eu vou me sensibilizar.
Então, falar sobre ela é uma transformação, né? Para o escritor em si, é buscar a sensibilidade, para perceber, inclusive, o que você falou, Jaque. Essa beleza que existe, esse brilho e essa estrela que, de fato, Macabeia é. Porque aí, depois da Epifania, Macabeia é uma estrela, de fato. É uma estrela enorme, de 1000 pontas, né? 1000 pontas, eu acho que é isso, que está até no final do texto. E ele diz que, e sei bem que cada dia é um dia roubado da morte. Aí vem de novo, bom, beleza, vou me sensibilizar, e aí volta para o drama da escrita. Sou intelectual, escrevo com o corpo, começa a falar das palavras, e aí, aqui nesse momento aqui, a gente tem o mistério, né, que é a palavra em si, né, para tocar nesse outro mistério, que são esses dramas da existência, né, que é essa relação com a escrita, que é a relação social, né, e as relações existenciais estabelecidas, e a maneira como essa mulher, Macabeia, passa pela existência sem perceber, né, o quanto que esse mundo ele vem todo contra ela. Isso, inclusive, é dito ao longo do livro, né? E veja que a palavra é um livro feito de palavras, porque palavras elas dão ali, trazem significados, mas são palavras que, ao mesmo tempo, são um silêncio. Tanto que ele diz aqui, este livro é um silêncio, exatamente aqui, marquei. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Vamos lembrar, gente, a primeira página do livro, ela diz lá em cima, tudo começou com sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. No final do parágrafo e no início do outro, ele diz, enquanto houver perguntas, continuarei a escrever. Né? Ou seja, lembra os mistérios, né? Se antes da pré-história já existia a pré-história da pré-história e os monstros apocalípticos, né? Lembra da pergunta que a gente fez ontem? Né? Quem é Deus? Quem fez Deus? Quem fez o universo? Tem uma série de perguntas, a gente busca, né, construir um raciocínio em cima de uma coisa ou outra, mas existem perguntas que não têm resposta, né, que uma criança às vezes faz e o pai não sabe. Então aqui, esse livro é como se fosse isso, esse livro ele é sem palavras. Por isso, gente, que muitos de vocês quando leram, eu entendo perfeitamente a Yasmin, né, falou, mostrou ali essa dificuldade, a dificuldade que eu tenho, que todos nós temos, porque esse livro é um silêncio, esse livro é uma pergunta, né? E aí veja que ele continua aqui. Vamos lá, para a gente terminar. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave, força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força de lei. Esse motivo grave, aí a gente vai inferir. Me parece que a revelação que o Rodrigo SM, o narrador, tem ao caminhar nas ruas do Rio de Janeiro e pegar, o verbo é esse que está lá escrito, pegar o sentimento de perdição no rosto daquela jovem nordestina, que ele não tem nem ideia do nome, é um motivo grave, é um motivo de força maior. Ele precisa falar sobre isso. Senão, e veja que é tão necessário falar sobre isso que ele próprio aqui, o tempo todo, veja que o tempo todo aqui ele vai utilizar algumas expressões. Não posso pular isso aqui, não. Quero neste instante falar da nordestina. Esse é o momento aqui, que surgiu. Será que ela é uma prostituta? Será que eles estão em briga? Né? Na verdade, ela é uma personagem inventada. Ela faz parte da literatura, mas ela representa uma série de nordestinas, ela representa a realidade. Então, ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Isso que ele está falando, à medida que a narrativa ela vai acontecendo e a gente vai percebendo as características, o perfil psicológico dela, a gente vai percebendo que ela se reduzia a si mesma. Né? Veja que ele, de algum modo, ele tem um sentimento aversivo em relação a isso,
que é um sentimento que muitos têm. Então, é um alto-falante, mas é dele também. É um alto-falante em relação ao mundo, mas é dele também. Veja, com esta história eu vou me sensibilizar. Então, ele também está num trabalho. Esse trabalho de melhoramento, a epifania, ela começa quando ele vê ali o rosto da nordestina e o sentimento de perdição, e ela continua na escrita, ela continua no processo de criação. Veja que ele, ao denunciar que ela se reduz a si própria, ele faz uma reflexão sobre ele. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Veja que aqui, de algum modo, ele ainda tenta, né, colocar alguma coisa que ele teoricamente teria de melhor em relação a ela. Mas eu vejo isso sempre como uma ironia. É sempre como uma ironia. Até mesmo nós, quando, de algum modo, nos sensibilizamos com situações como essa, a gente, de algum modo, ainda se vê de uma maneira diferente, a gente ainda se vê de uma maneira especial, como se estivéssemos numa elevação, numa realidade que é superior à de outros. Então, aqui me parece que ainda tem essa crítica aqui, e é irônico, né? E veja que também aqui tem um aspecto, nesse mesmo parágrafo, que parece que é uma crítica em relação a ela, tem também uma confissão em relação a algo maravilhoso em relação à personagem, que ela vive o dia de hoje, ela vive o estado das coisas que acontecem neste instante. E veja que ele não se deixa fora dessa condição interessante, ele também se coloca nela, né? Mas coloca a nordestina, né? E aí, a gente vai descendo, ele se sente, veja que é interessante, ele está falando de uma personagem, aí a identificação que a Lara colocou, né? Ele está falando de uma personagem que parece que está deslocada, faz parte de uma legião estrangeira. Aliás, esse termo a Clarice gosta demais, legião estrangeira, né? Não consegue se familiarizar, né? Os personagens da Clarice são assim, são mulheres, são crianças, né? É a nordestina, são personagens que sofrem, são oprimidos mesmo, né? A existência, ela é pesada, ela cai pesadamente em cima dessas personagens. E esse daqui, embora homem, ele também faz parte de uma legião estrangeira, na medida em que ele, através desse processo de escrita, de composição, ele se angustia, né, ao refletir sobre a vida, sobre as coisas, ao refletir sobre questões como essa, não pertencer a classe social nenhuma. A classe alta não tem como esquisito. A média com desconfiança, porque ele poderia desequilibrar a classe média. E a baixa que nunca vinha a ele. Então ele faz parte do quê? Ele também não está enquadrado. Ele também faz parte dessa legião de estranhos, do estrangeiro, é o que está fora, né? Então, há uma identificação dele com Macabeia também, se a gente for parar para pensar, né? E aí, continuando aqui, agora realmente para a gente acabar, agora aqui é maravilhoso, ó, de uma coisa eu tenho certeza, muitas hipóteses, mas aqui ele traz uma certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando leve por causa da esvoaçada magreza. Então, aquele sentimento de perdição que ele pega nas ruas do Rio de Janeiro e é a revelação para ele agora se desdobra numa escrita para que nós, nessa escrita, tenhamos também a nossa epifania. E que possamos reconhecer essa nordestina na rua. Ele precisa falar sobre isso. É uma obrigação dele. E ele diz, né? Aí, veja, o melhoramento das coisas do mundo depende disso. Essa epifania coletiva que pode ser trazida através da literatura depende agora da ação do Rodrigo S.M. Ele precisa falar sobre ela, né? E aí, ó, atingi-la é o meu primeiro dever comigo.
atingi-la, né? Falando da palavra. E ela não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Ela tem que ser apenas ela. Senão, ele vai estar falando outra coisa. Ele precisa ali trazer, né, as questões. Aqui tem um drama existencial dele. Essa última parte aqui, ela é belíssima, né? E aqui, enfim, aí a gente terminou a leitura aqui, mas vocês vão ver ao longo, eu provavelmente perdi a parte, que ele diz que ele precisa falar sobre ela, porque ela está ali o tempo todo nele, faz parte dele, ela o denuncia, né? Por quê? Porque, de algum modo, ele agora sabe, ele agora percebe, através da revelação, ele tem agora, ele desenvolve um primeiro, eu diria, um primeiro nível de sensibilidade para poder, meus amigos, vocês estão se fazendo de sonsos. Abram os olhos. Olha o que vocês estão fazendo nessa sociedade. Olha o que vocês estão fazendo com essas moças, né? E essa expressão sonsos, ela apareceu na nossa outra leitura, e ela aparece aqui. Bem, gente, são 1h da tarde, eu vou... muito interessante, nossa, está todo mundo aqui, ninguém saiu para comer, eu estou morrendo de fome, tem muita coisa para falar, e a gente tem muita aula ainda para fazer. Eu, antes de encerrar e dar a palavra para vocês, obviamente, só para falar um tchau ou qualquer coisa, eu só queria dizer o seguinte, gente, hoje, às 3h da tarde, todos vocês estão convidados para um bate-papo. Não vai ser desse jeito, é bate-papo mesmo, é vocês falando, né? Bate-papo com Felipe Filósofo e Darisa, tá? Jaqueline também está convidada, a gente tinha montado nós três, mas Jaqueline também está convidada aqui para participar, se não estiver dando aula nesse horário. A gente vai... O tema é livre e é um bate-papo. É uma troca de ideias, é uma reflexão sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a existência, sobre nós próprios, sobre a nossa solidão, sobre as maravilhas do existir e também as dores, por que não? Falar sobre elas, né? Na psicanálise, o processo de análise é o tempo todo isso. Quando a gente fala de algum modo, a gente, né, desperta, tem os insights, e aí a gente, de algum modo, se ergue, a gente fica de pé, fica mais forte. Não é isso? Gente, um beijão para todos, fiquem com Deus. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Parabéns. Bom, gente, obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E pela bela observação de todos, tá? Pela bela percepção. E até a próxima. Às 3h eu estarei dando aula, então não vou poder participar. Tá bom? A gente se vê numa próxima aí. Um beijão, fiquem com Deus. Parabéns a todos, parabéns, Jaqueline, Cadu, todos os alunos. Excelente aula, que maravilha que aconteceu hoje. Ótimo. Fantástico, fantástica aula. Obrigado. Isso é epifania. Então tá bom. Valeu. Bom, vou partir para almoçar. Valeu, também vou. Gente, beijo, tchau. Beijo. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Cadu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professores. Tchau, professor. Tchau. Bom almoço a todos.